começar nosso culto vespertino, vou pedir a todo mundo ir para seus lugares. Obrigado. Meu amigo Jesus, número 44, nós vamos começar com esse hino. 44, meu amigo Jesus. Maravilhoso saber que Jesus Cristo, falando para seus discípulos, ele diz que chamarei amigos e não servos. Maravilhoso. Vamos orar e depois teremos a leitura bíblica. Obrigado, Pai, pelo tempo que nós podemos estar aqui na Tua casa para Te louvar, para ouvir também a Tua palavra, para ter comunhão uns com os outros e para, sobretudo, aprender de Jesus Cristo, que é o nosso amigo. Obrigado, abençoe esse tempo que prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, e oramos também para aqueles que não estão conosco. Esteja, Pai, com eles. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão Luciano. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no dificílimo para alguns livro de Miqueias, capítulo número 6.
cronômetro aí para marcar o tempo. Miqueias. Miqueias vem antes de Abacuque, depois de Jonas. Todos juntos? Tem um título bem pesado, bem duro, um subtítulo desse capítulo. Miqueias, capítulo 6, meia dúzia. Pronto? Então tá bom. Leiam os irmãos o subtítulo que nos diz o seguinte: a contenda do Senhor com o seu povo. E vamos ler do verso 1 até o verso 8. O verso 8 nós leremos juntos. Vamos lá? Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que tenho feito, e com que te enfadei? Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Muita coisa, né? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Todos juntos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Deus abençoe. Obrigado, irmão. O próximo hino, 346, Andando com Jesus. 346, 346, Andando com Jesus. Jesus,
fervor, em oração, em sua luz. Vamos receber os dízimos e as ofertas escutando o hino 228. 228, vamos escutar enquanto que nós recebemos os dízimos e as ofertas. Vamos orar. Pai, obrigado pelas bênçãos que nós temos. Obrigado pelos dízimos e as ofertas que foram recolhidos. Nos dá a sabedoria para administrar a tua obra aqui, para apoiar os nossos missionários. E abençoa, Pai, a cada um de nós. Nos continue dando sua direção na nossa vida. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino antes da mensagem de hoje. Número 219. Cristo me amou e me livrou. 219. Cristo me amou e me livrou. Cristo que transformou a nossa vida. Se nós olharmos para trás na nossa vida e compararmos a seu lado, vou viver. O seu amor não traz. A mensagem traz mentira, traz mentira. Cristo me amou e me livrou. O seu 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 me amou e me livrou. O
compararmos
com o que agora somos, realmente Ele transformou. Nós vamos escutar a mensagem, então. As crianças, por favor. As criancinhas sentem para a sua sala de aula. Boa noite. Mais uma vez. É um grande prazer estar aqui ajudando com as mensagens. E também, como o nosso irmão Guilherme falou hoje de manhã, uma grande responsabilidade. Pregar, ensinar a palavra de Deus. Primeiro porque tem que aplicar pessoalmente na minha vida para depois compartilhar com outros. E orando para Deus e pedindo a direção dele, e fui para Miqueias, um livro um pouco escondido, né, na Bíblia. E realmente são poucas as mensagens que é pregado em relação, em geral, os livros profetas menores. Mas hoje nós vamos estudar esses 8 versículos em Miqueias capítulo 6. E nós vamos responder a pergunta: o que Deus exige de nós? Vamos ler mais uma vez versículo 8 de Miqueias, capítulo 6, verso 8, e nós vamos orar. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nós temos no nosso idioma, nós podemos ler, nós podemos estudá-la, nos dá Sua direção hoje à noite, que seja Teu Espírito Santo falando, usando a Tua palavra para falar nos nossos corações. Obrigado por tudo, abençoa esse tempo, que nós possamos entender o que vamos estudar hoje à noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você já se deparou numa situação em que alguém não entendeu muito bem qual era sua responsabilidade e acreditou que tinha que fazer muito mais do que realmente era exigido dela e que foi extremamente difícil e estressante? Talvez o problema era que a pessoa ou não escutou ou não entendeu o que realmente era para fazer. Ele imaginou que era uma coisa muito complicada, difícil, quando na realidade era muito simples. Ele imaginou, ou melhor, essa situação cria estresse. Alguém fala para você, faça isso, e você entendeu errado e faz outra coisa e, não era para fazer isso. Ou pensava que era difícil e você fica estressado, triste. Isso se torna pesado, né? Quando na realidade era uma coisa simples para fazer. O fato é que muitos crentes vivem assim em sua relação com Deus. Vivem como se Deus tivesse estabelecido uma vida complicada, com tantas regras que são muito difíceis de entender e viver. Frequentemente esses crentes ficam confusos sobre como devem se comportar. Eles têm muitas dúvidas, pois não têm certeza se estão fazendo a coisa certa ou não. Se você costuma ficar confuso e não sabe como deve se comportar, se para você às vezes a vida cristã parece um fardo pesado e muitas vezes, em vez de alegria,
felicidade de andar com Cristo, a vida cristã se torna grave, pesada. Se lhe parece difícil agradar ao Senhor, então, meu querido irmão, nós vamos ver à luz da palavra de Deus o que realmente Deus pede para nós, que não é uma coisa difícil. Deus não vai nos pedir uma coisa que não dá para fazer, uma coisa que nos... Caramba, é muito complicado, gente, não posso. Se estamos com essa dificuldade, então o problema talvez é que nós não entendemos como é que é a vida cristã. Temos um conceito errado do que é o cristianismo. Precisamos entender a verdade da palavra de Deus, a verdade da vida cristã. Por meio de Miqueias, Deus condenou o pecado deles e anunciou seu julgamento inevitável sobre eles. No entanto, Deus também anunciou a promessa da restauração após o julgamento para aqueles que tivessem fé. Em Miqueias 6, a cena é um tribunal divino, uma contenda, um juízo. Deus está chamando a nação de Judá para o julgamento. Ele começa listando seus cuidados com os judeus desde que os libertou do Egito. E ao fazer isso, Deus demonstra a gravidade dos seus pecados à luz de tudo o que Deus tinha feito por eles. Deus espera uma reação apropriada de seu povo. Então vamos ver como é que Deus demonstra a gravidade do seu pecado. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Miqueias 6, os primeiros 5 versículos. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os solteiros a sua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei, testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou a Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Aqui Deus fala sobre o que Ele fez pelos judeus. E é curioso que Deus chama como testemunha as montanhas, né? Os outeiros, os fundamentos da terra, para testemunharem a demanda de Deus contra seu povo. E sabem por que começa o texto chamando montanhas, outeiros, fundamentos da terra, ouvir a contenda do Senhor? Porque no monte de Sinai, quando Deus deu suas leis, quem estava como testemunho? Tinha o monte Sinai. E não era a primeira vez que ele chama os fundamentos da terra, as montanhas, para ouvirem a demanda de Deus contra seu povo. Deus libertou os judeus da escravidão no Egito. Também quando Balaque, rei de Moabe, pediu a Balaão que amaldiçoasse os judeus, Deus não permitiu, mas fez com que eles abençoassem. Séculos após século, Deus enviou suas bênçãos e cuidados aos judeus. Por isso que seu pecado foi ainda mais grave. Deus disse, povo meu, 2 vezes, reconhecendo que Deus era o Deus de Israel, e eles eram um povo que Deus tinha escolhido. Povo meu. Fazendo uma comparação no campo espiritual, para aqueles que somos salvos,
hoje também somos o povo de Deus? Pedro, em sua primeira carta, ele escreve: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos salvou da escravidão, do pecado, por meio da obra de Cristo na cruz. Ele sempre cuidou de nós perfeitamente até agora. Sempre esteve conosco até agora. Nós podemos estar agindo como o povo de Israel, na ingratidão perante Deus. Deus tem feito muitas coisas para nós e nós, de forma indiferente, vivendo um cristianismo externo, assim como o povo de Israel, mas nosso coração está afastado de Deus. É isso que Deus estava reclamando, demandando para seu povo. Deus pode nos perguntar: meu povo, o que tenho feito? Com que te enfadei? Ou com que te cansei? Testifica contra mim. Em outras palavras, as obras de Deus são perfeitas. E ninguém tem qualquer crítica válida contra o que Deus fez por nós. Ninguém pode reclamar: não, o que você fez foi errado. Não. Continuando, o povo procura um remédio. Nos seguintes 2 versículos, versos 6 e 7, falando como se fosse um dos judeus acusados, Miqueias propõe algumas formas de tentar apaziguar a ira de Deus, o juízo de Deus, e ele não tenta negar seus pecados, porque sabe que Deus pode ser enganado. Portanto, sugere algumas ações, algumas obras, para tentar aplacar a ira de Deus. Vamos ler versos 6 e 7, Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 7. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? São perguntas retóricas que o povo já conhecia. Pastor, no nosso canal, né? Em YouTube, temos o estudo das ofertas. Se você não escutou ainda, desconhece as ofertas, vai no canal, se inscreva e escute as ofertas. E eles, Miqueias, aqui um judeu, como se também fosse culpado, apresenta remédios para aplacar a ira de Deus. Ele está tentando merecer perdão por conta própria, fazendo as coisas aqui para que Deus fique calmo. O que ele propõe é extremamente caro e seria um grande sacrifício para ele. Parafraseando o que ele declara, podemos dizer: entrarei em sua presença com holocaustos, com bezerros de um ano. Será que o Senhor gosta dos milhares de carneiros? Ou de rios de azeite? Ele fala de milhares de carneiros e rios de azeite. Em primeiro lugar, para um homem seria impossível obter, cada vez que picasse, milhares de carneiros e rios de azeite para oferecer pelos seus pecados. Nenhum homem pode adquirir tudo isso. E ainda mais, Miqueias vai para o extremo. Esse homem chega a um ponto muito extremo e ele pergunta: eu terei que oferecer meu primogênito por minha transgressão, o fruto do meu ventre por meu pecado? Esse homem chega a sugerir que até poderia sacrificar seu próprio filho
pelos pecados dele. E claramente isso é uma prática, ou é uma prática pagã, que Deus já tinha rejeitado. Era uma abominação oferecer o sacrifício, um filho, para obter perdão. Mas mesmo ele sacrificando seu próprio filho, ele não poderia obter perdão. Um pecador não pode pagar a conta de outro pecador. Meus irmãos, lembremos-nos de que o homem não pode pagar o preço do seu próprio pecado, fazendo obras. Tentar merecer a aprovação de Deus por conta própria é uma tarefa impossível e terrivelmente difícil. É como colocar um jugo muito pesado e terrível em seu pescoço e andar assim, vivendo. Isso torna a vida muito complicada, porque não importa o quanto se possa fazer, nunca se tem a paz de ter feito a coisa certa o suficiente. Inclusive, muitos crentes têm um conceito da vida cristã semelhante a este. Eles acreditam que tem que quase se autoflagelar, né? Para, de alguma forma, pagar seus pecados, mas não é assim. Eles acreditam que devem ser capazes de merecer a comunhão com Deus todos os dias. Eles trabalham duro, mas nunca têm a paz. Têm a paz de ter feito o suficiente. Quem vive assim tem uma vida pesada mesmo. Ele não tem alegria na sua jornada cristã. Mas, então, o que o Senhor requer do seu povo? O que Ele está exigindo de nós? Não é uma coisa complicada, mas vamos ver. Quando um crente, reconhecendo o quanto ele peca perante o Senhor e tenta consertar sua vida com Deus por si mesmo, ele achará seu jugo muito pesado e sua vida terá muita frustração e pouca alegria. Irmãos, essa não é a vida que Deus deseja de seu povo. Versículo 8 vai nos dar a resposta. Por meio de Miqueias, Deus declara que para nós, o que Ele requer de nós. E nós vamos ler de novo, versículo 8 de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. No restante, irmãos, desse sermão, eu quero focar nesses versículos e responder essa pergunta: o que realmente pede Deus de nós? Vamos considerar então a primeira frase. Ó homem. Estamos no versículo 8. Ele te fez saber o que é bom. Quem é ele? O Senhor te declarou, ó homem, o que é bom. E bom em todo o sentido da palavra. Em sua bondade, Deus nos fez saber o que é bom. Deus não esconde sua vontade dos homens. A vontade de Deus não é segredo, reservado para os escolhidos, para alguns. Não. Repetida e claramente, Deus nos faz saber pela sua palavra o que é bom, o que Ele exige de nós e que nos traz bênçãos e estreita comunhão com Deus. Ele tem declarado o que é bom através da sua palavra. Quando um crente fica frequentemente confuso e pensa que a vida cristã é complicada, é óbvio que ele tem um conceito muito errado do que Deus requer do seu povo. Amados irmãos, escuta. Se vocês costumam ficar confusos, se costumam pensar que é difícil entender o que Deus quer de vocês, saibam que tem um conceito errado de Deus. Sem perceber, estão imaginando um Deus que não quer que nós conheçamos o quanto Ele é bom.
esse é um pensamento falso. E Deus é um bom Pai. Seu caminho não é complicado ou oculto que ninguém pode conhecer. Ele deixou bem claro na sua palavra o que é bom. E na verdade, parte da misericórdia de Deus é que Deus anuncia claramente sua vontade para nós. Vamos ver 2 versículos. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, aliás, capítulo 30. Vamos lá nesse versículo. Deuteronômio, capítulo 30, 11 ao 14. Deuteronômio 30, 11 ao 14. Deus falando para seu povo. Deuteronômio 30, 11 ao 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está onde? Muito perto de ti. Muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Deus tem nos revelado o que é bom na sua palavra. Está perto, está aí do teu lado, na tua boca, no teu coração, para o cumprires. E o conceito de que é difícil entender o que Deus quer de nós é um pensamento errado, que não devemos permitir na nossa mente. Agora nós vamos considerar o que requer Deus de nós. Vamos voltar para Miqueias, capítulo 6. Voltando para Miqueias, capítulo 6, estamos estudando o versículo 8. Miqueias 6, 8. As próximas palavras do versículo são verdadeiramente preciosas. Deus declara o que o Senhor pede de ti. O que mais isso exige de você? As religiões inventadas pelos homens são muito complicadas. Neles você nunca saberá que fez o suficiente. Quantos sacramentos são necessários? Quantas boas obras? Fazer aquilo, fazer isso, o outro, para ganhar a nossa salvação. Mas, infelizmente, muitos crentes acreditam erroneamente que a vida cristã é algo parecido com isso. E é complicado. Eles acreditam que é muito difícil entender o que o Senhor requer. De novo, esse conceito é errado. O que o próprio Deus declara é: o que mais o Senhor requer de você? Além desta lista simples que daqui a pouco nós vamos ver, não tem nada mais. E através desse versículo são 3 coisas para seu povo, o que ele está pedindo. Nesse ponto, Deus lista as 3 coisas. Deus requer do seu povo, dos crentes, de nós. E são 3 coisas simples para fazer. Olha o restante do versículo 8. Essas 3 coisas bastam. Diz o versículo: senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas que ele está pedindo para seu povo. Nenhuma religião feita pelo homem é tão simples, né? Só 3 coisas. Só. Nós vamos estudar aqui essas 3 coisas. Pratiques a justiça. A primeira coisa listada aqui é que pratiquemos a justiça. E vamos ver de uma forma bem
aplicada para a nossa vida, bem prática para a nossa vida. Nosso comportamento com todos deve ser baseado na justiça. Em outras palavras, devemos dar a todos o que é certo e equitativo em todos os nossos relacionamentos e em todas as situações. Claramente, o único critério verdadeiro para o que é certo é o critério que Deus tem, que nos chama para praticar a justiça em todos os nossos relacionamentos. E na grande maioria dos casos, é muito fácil entender o que é certo, né? Basta aplicar o ensino de Jesus para fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem com nós, como ele diz em Mateus 7,12. Por exemplo, em casa, se você está cansado e não tem vontade de fazer as tarefas domésticas, e seu cônjuge, os seus familiares, estão fazendo as tarefas domésticas para descobrir o que é certo, e só pensar no que você gostaria se estivesse no lugar do seu cônjuge ou no lugar do seu familiar, né? É difícil? Não. Normalmente, se você está fazendo o trabalho e o outro está relaxado aí, sem fazer nada, você gostaria de alguma ajuda, é óbvio. Portanto, a coisa certa que você precisa fazer é ajudar. É simples. Ou, por exemplo, em um jantar na igreja, nós temos sempre jantares da igreja. Se você estiver falando e outra pessoa, aliás, se você estiver conversando muito, aí todo mundo comendo, e nós estamos conversando muito, batendo papo, são poucas as irmãs que eu tenho visto que levantam do seu lugar, pegam os pratos e vão lavar a louça. Poucos fazem isso. O que seria o certo? Não seria ajudar? Pelo menos levando o prato. É difícil pensar o que é certo? Não. Praticar justiça é uma coisa simples. Se você estiver falando com uma outra pessoa, quiser dar a sua opinião, coloque-se no lugar dela. Não é difícil descobrir o que é certo, o que é justo. Em muitos casos, sabemos o que é certo porque Deus nos ensina na sua palavra. Por exemplo, é correto pagar impostos? É correto. O próprio Jesus declarou: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A Bíblia nos ordena fazer isso. É certo ou mentira? Não. Claramente, a Bíblia nos ensina: não mintais uns aos outros. E existem outros exemplos na Bíblia ensinando-nos o que é certo e o que é errado. E obviamente nós temos que ler para conhecer essas verdades. Praticar justiça não é algo que precisa ser feito apenas em determinados momentos da vida. Isso seria difícil, né? Tentando lembrar quando é necessário e quando não é necessário praticar justiça. Na verdade, esse é o próprio conceito de tantas outras religiões feitas pelo homem. Eles têm muitas regras e é preciso sempre lembrar certa regra em cada situação. Não é assim que o Senhor nos chama para viver. Em vez disso, Ele nos chama a praticar, a fazer justiça. Em outras palavras, deve se tornar um estilo de vida para nós. Em João, capítulo 1, verso 29, a primeira carta, lemos: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deixa eu fazer uma comparação simples. Deus nos manda não mentir, né? É muito simples. Não é que tenhamos que avaliar todas as situações
para entender se é apropriado falar a verdade ou não, ou se convém falar a verdade ou não, não há necessidade de avaliar. Nós devemos sempre falar a verdade. Da mesma forma, o mandamento de praticar a justiça não é uma regra complicada, deve ser um estilo de vida de nós. Voltando para Miqueias, segunda coisa que Deus está pedindo do seu povo: amar a benignidade. E a benignidade é a misericórdia, a bondade para com os homens, a gentileza para com outra pessoa. Esse é o segundo aspecto do que Deus manda para seu povo: amar a misericórdia. Praticar justiça significa fazer o que é certo. Em vez disso, usar a benignidade ou a misericórdia significa mostrar bondade para com aqueles que precisam de nós e a quem podemos ajudar em situações diferentes. O exercício da benignidade ou da misericórdia vai além da justiça. Exercer justiça significa fazer o que é o nosso dever. Em vez disso, exercer benignidade ou misericórdia significa ajudar quando não é nosso dever. Praticar benignidade ou misericórdia significa ajudar de acordo com as necessidades e com as suas possibilidades, e não de acordo com o seu dever. No verso notamos uma coisa interessante: Deus não diz para praticar benignidade ou misericórdia, Ele nos pede para amar a benignidade, a misericórdia. Devemos amar, ter misericórdia, ter benignidade para com os outros, porque Deus ama ter misericórdia com nós. Quando mais amamos a misericórdia, mais nossa vida se reflete com Deus. Mateus 5,16 diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amar a misericórdia significa ter uma vida em que temos olhos e corações abertos para perceber as necessidades dos outros, para ver como podemos dar uma mão. Me dá uma mão aí. Efésios 4,32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amar a misericórdia trará uma alegria para nós quando ajudamos as pessoas. Claramente estamos totalmente comprometidos com o que amamos. Deus nos chama para amar a misericórdia. E aquilo que você ama está comprometido. Se você ama fazer uma coisa, você sempre vai querer fazer isso. Se nós amarmos a misericórdia, a benignidade, sempre nós vamos fazer isso, vamos praticá-la. Uma coisa é certa: quando amamos fazer algo, ninguém precisa nos encorajar para fazer, né? Se você ama assistir filmes, ninguém vai falar para você: oh, meu amigo, vamos assistir um filme comigo, vem cá. Não, você ama. Você vai, vamos! Faz pipoca e vai, né? Assim, além de praticar a justiça, Deus nos chama a amar a misericórdia. Não se trata de muitas regras, mas de uma disposição do coração. Amar a misericórdia é o que Deus espera do seu povo. A terceira coisa: andes humildemente com o teu Deus. É a terceira coisa que Deus está exigindo, está demandando para seu povo: andar em humildade com Ele. E aqui também é simples, em comparação com outras religiões que têm muitas regras, né? Devemos andar humildemente com Deus.
A primeira coisa que podemos notar é que devemos, se nós tirarmos humildade, o verso diria, devemos andar com Deus. É a primeira coisa que nós devemos notar. Deus não busca algo externo. Deus quer nosso coração. Deus quer um relacionamento em que andemos com Deus, em comunhão íntima. Desde que o homem foi criado, em toda a Bíblia, nós vemos Deus sempre buscando o homem para ter um relacionamento com Ele, uma comunhão íntima. Mas por causa dos nossos pecados, sempre o homem estava afastado de Deus. Mas Deus, de trás do homem, procurando ter uma comunhão. Que relacionamento Jesus teve com seus discípulos? Será que ele tinha um relacionamento muito formal, em que os discípulos vinham a Jesus apenas para ouvir as instruções e receber ordens? Ou foi uma relação muito próxima e pessoal? Bom, claramente era uma relação muito próxima. E como eu tenho mencionado, em João 15, versículo 15, ele diz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Nós começamos o culto cantando, meu amigo Jesus. Ele quer uma relação íntima com nós, quer ser o nosso amigo. E o amigo, além de um irmão, é isso que Deus quer de cada crente. Deus quer que andemos com Ele em um relacionamento íntimo. Porém, Deus é Deus, é o Criador de tudo, soberano de todo o universo. Somos homens, suas criaturas, somos pecadores, salvos pela graça. E a única maneira de ter um relacionamento íntimo com Deus é quando andamos em humildade. Claramente o versículo diz, e andes humildemente como o teu Deus. Mas qual é o problema? Sabe qual é o problema? Sou eu. Passa o pessoal. Sou eu o problema. O orgulho no coração do homem é uma barreira que o mantém longe de Deus. E é impossível andar com Deus se formos orgulhosos. O que Deus está pedindo é humildade. Quando caminhamos humildemente com Deus, caminhamos com fé. Ser humilde significa reconhecer que Deus é meu soberano, meu Criador, e eu sou sua criatura. Ser humilde significa aceitar a vontade de Deus em vez da minha, depender totalmente dele. Significa aceitar a sabedoria de Deus em vez dos meus raciocínios. Andar humildemente significa andar em obediência, assim como Cristo. Em Filipenses 2, versos 5 ao 9, lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não deve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No verso 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. A verdadeira humildade para com Deus produz obediência. Mas quando não somos obedientes, colocamos nossa vontade acima da vontade de Deus, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós, nos tornando soberanos da nossa vida, que é impossível. Caminhar humildemente também significa estar contente com todo o que Deus providencia para nós. E não somente as bênçãos, também incluído as provações. Se Deus decidir nos dar um teste difícil ou doloroso, que direito nós temos para receber o melhor?
ou reclamar. Lembra de Jó? Quem aqui tem sofrido como Jó? Perder filhos, perder tudo, herança, coisas, propriedades, terras, servos, tudo. E a esposa abandonar ele. Eu acho que ninguém tem sofrido como ele. E mesmo assim, ele declara o seguinte: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. E ele abençoa Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não reclamou pela aprovação que ele estava passando. Nem sabia que era uma aprovação. Mas ele estava louvando Deus. Mostra o coração humilde, aceitando a vontade de Deus. E não só isso, mas as provas que Deus nos permite foram escolhidas por Ele. Ele sabe, Ele está no controle. E são provas perfeitas para cada um de nós. A prova, para mim, não é talvez igual para outros dos meus irmãos aqui. Deus conhece, Deus sabe. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Portanto, caminhar humildemente significa aceitar com paz o que Deus nos envia, pois confiamos no cuidado e na perfeita sabedoria de nosso Deus. Caminhar com humildade não é uma questão de lembrar tantas regras e poder recitar doutrina após doutrina. Não é uma questão de passar horas tentando descobrir algo complicado. Caminhar humildemente é uma atitude do coração também, no qual reconhecemos de coração que Deus é Deus e nós, o povo dele, seus filhos, e que o único caminho certo é a obediência. Assim como Cristo se humilhou e obedeceu, nós devemos seguir o exemplo. Finalizando, amados irmãos, Deus nos pede apenas essas 3 coisas: andar no caminho do Senhor em íntima e abençoada comunhão com Deus. Não é algo complicado ou reservado para alguns. É para todo crente verdadeiro. Porém, não é possível andar assim com as próprias forças. O que é que nos impede de andar assim? O nosso orgulho. A nossa natureza pecaminosa. Naturalmente, o homem não quer praticar justiça, porque quer fazer o que é a seu favor, mesmo que não seja certo. O homem não ama a misericórdia por natureza, mas ama a si mesmo. E em vez de ajudar os necessitados, deseja fazer o que gosta de fazer. Vocês já experimentaram isso na sua própria vida? Ele não quer andar humildemente com Deus, porque sua natureza é carnal e não quer ser humilde. Para viver uma vida que Deus nos chama para viver, devemos dizer não à nossa carne e submeter-nos a Deus, o seu Espírito em obediência. Devemos negar-nos a nós mesmos, ou seja, a nossa carne, e seguir a Cristo, obedecer. Para viver como Deus nos chama, na passagem que temos estudado, é preciso ser verdadeiro filho de Deus. É claro, com a força natural, o homem não pode viver assim. E não é filho de Deus, nem mesmo começou a andar humildemente com Ele, porque está rejeitando Deus, se achando que Ele pode fazer tudo e o certo para a sua própria vida. Além disso, não pode praticar a justiça, porque o homem sem Cristo é escravo do pecado. Até que alguém receba a misericórdia de Deus na salvação, também não pode amar ou mostrar misericórdia para outros. Eu quero finalizar. Podemos louvar a Deus, porque Ele nos chama a viver uma vida simples e descomplicada, praticar justiça, amar misericórdia e andar com Deus humildemente. Muitos crentes estão sobrecarregados com o peso de um conceito errado do que Deus quer de nós.
Vamos orar. E nessa posição de orar, eu quero perguntar o seguinte para os irmãos: estamos praticando justiça? Você está vivendo em cada relacionamento, com cada pessoa com que você lida com justiça? Não é algo complicado. Primeiro, significa seguir os ensinamentos claros de Deus. Depois, é questão de fazer o que você gostaria que outros fizessem com você. Praticar justiça. Você ama a misericórdia? Você tem um grande compromisso em sua vida de tentar ajudar as pessoas ao seu redor quando precisam? É algo que você ama? Você anda humildemente com Deus, em obediência, assim como Cristo? Que seja a palavra de Deus que nos ajude na nossa vida cristã. Pai, obrigado pela Tua palavra, que sempre fala nos nossos corações. Obrigado, Pai, por meus irmãos crentes aqui e por aqueles que estão ouvindo a mensagem. Que Teu Espírito Santo usa Tua palavra para transformar nossas vidas, para praticar justiça, amar misericórdia e andar contigo em humildade. Obrigado por tudo, Pai, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua atenção. Agora nós vamos cantar um hino. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos cantar o último hino para encerrar nosso culto. Uma paixão por ti, número 272. 272, uma paixão por ti. Nós vamos escutar a primeira estrofa e a segunda estrofe nós vamos cantar, escutando a primeira estrofe primeiro.
estamos encerrados.